Vou fazer esse vídeo aqui explicando ponto a ponto como funciona a ferramenta. Primeiro eu vou começar pelo gráfico de ranking, o que é, por que é melhor e como ler. O gráfico de ranking basicamente é uma ideia que uma pessoa me ajudou a fazer, em que eu cruzei o ranking do mini e do cheio, certo? Baseado nisso, eu consegui o médio da intenção de cada player pelo saldo líquido. E aí eu dividi esses players em três, que é o institucional, HFT e CPF. Basicamente o que é importante aqui é institucional e CPF, por dois motivos. O CPF, ele é a liquidez do mercado, entendeu? Você sempre vai contra o que o CPF está fazendo. Nesse exato momento o CPF está comprando. E a teoria diz que você tem que ir junto com os grandes, que no caso aqui é o institucional, certo? Aqui eles estão na venda. Nessa parte de baixo eu tenho um gráfico macro. E só para otimizar, né, essa questão de otimizar o tamanho da ferramenta, eu acabei colocando as bolhas de agressão e de realização do institucional e do HFT. Por que do institucional e do HFT? Quando aqui o institucional está vendido, quando o institucional ele aumenta a posição dele, olha lá nesse exato momento, quando ele aumenta a posição dele, as bolhas ficam sólidas, com fundo, né, verde. Quando eles realizam, as bolhas ficam assim, ó, verdes e sem fundo, né? Bolhas verdes vazias. Isso é realização. Pode ver que ele está diminuindo a posição dele ali na venda. Porque no mercado, você não tem que saber só a direção que os grandes players estão atuando. Você tem que saber o exato momento em que eles se desfazem dessa posição. Porque não adianta você comprar topo e vender fundo. Entendeu? Você vai ser estopado. Porque você tem que saber onde exatamente o institucional está realizando. Por isso a ferramenta é tão precisa. Ó. Eles estavam realizando, agora já estão agredindo, né? Voltando à posição, ou voltando a agredir na venda. Essas bolhas de realização do institucional são muito fortes, porque elas não ditam só o movimento do mercado, elas ditam o movimento do mercado na realidade. Não só as de agressão, mas também as de realização. Ou seja, se eles estão vendidos e começam a realizar, o preço ele tende a subir nesse caso. Porque todo stop de uma venda é uma compra. Olha a relação entre o movimento da linha e das bolhas. A leitura que você faz do HFT é a mesma. Tipo, se o HFT estiver fazendo a mesma coisa que o institucional, é um ponto a mais. Entendeu? É um ponto a mais. Olha o preço. Essa aqui, quem gerou foi o institucional. Dentro aqui desse gráfico de linhas, eu tenho uma lógica que é a seguinte. Se eu tenho o médio do médio de todos os players, né, de cada tipo de player, quando o preço está abaixo do preço médio da mínima do CPF, eu tenho o que o mercado chama de squeeze, que é quando o CPF está num prejuízo tão grande que ele tem que estopar. E todo stop de compra é uma venda. E isso gera um movimento perfeito para o institucional, entendeu? Gera a liquidez que ele precisa. Esse fenômeno eu vou estar deixando para vocês procurarem a fundo, para vocês entenderem. Então, basicamente aqui, se o CPF está comprado, institucional vendido, se o preço médio dele diz aqui fica abaixo do preço do dólar, que nesse caso é 98, no
caso aqui o CPF tá ganhando dinheiro, né? Tá no 93, o preço tá no 98. Se esse preço, por exemplo, vem para 88, o preço médio do CPF é 93, eles estão no prejuízo. Isso é tudo que o institucional quer. Esse é o squeeze de mercado. Nesse cenário, se você comprar, você vai se lascar. E é o que geralmente as armadilhas que o institucional faz, colocando escoras falsas e etc. É para atrair o mercado exatamente nesses pontos, entendeu? Nesses squeezes de mercado, para que a gente perca dinheiro. Por isso a ferramenta é tão precisa. Ele tá nesse sentido, porque ela cruza o cheio com o mini, certo? Te dá um médio dos players, divide eles e diz quando acontece esse fenômeno. Aqui, na parte de cima, no velocímetro, eu tenho esse valor em porcentagem do lado de cada player. Isso mostra a paridade dele com o movimento do dólar, entendeu? Nos últimos 60 segundos. Nesse caso, quem tá movendo o preço do dólar agora é o CPF. Ó, 37%. E ali ele não só diz quem tá movendo, mas como está movendo. Ó, HFT realizando. E aí você vai cruzar essa leitura aqui, né, desse mandante com o que está acontecendo nas bolhas, lá embaixo. Nesse tem a verdadeira real intenção do mercado. Por exemplo, aqui o institucional, na sua maioria, ele só agrediu, né, na venda. Por isso o movimento do preço ele foi lá daquela máxima até aqui, né, esse 97. Se ele começar a realizar de monte aqui, você já sabe que você não pode vender ali junto com ele, porque a intenção dele não é de venda, ele está realizando. Não é só sobre aonde entrar, mas é sobre aonde também não entrar, entendeu? Ó, quem deslocou esse preço agora foi o institucional, ó, forçando baixa, ó. Aqui embaixo do mandante eu tenho o EFI. Isso basicamente mostra o quão difícil tá para ir para um determinado lado. Se tiver muito slot ali na compra, tá muito difícil de subir. Se tiver muito slot na venda, tá muito difícil de cair. Basicamente é isso. Sinceramente eu não uso muito, eu coloquei mais para quando o preço chega num ponto importante, ele diz exatamente se o mercado tá difícil para romper aquilo ou não. O cabo de aço basicamente é uma tradução do Times in Trade, entendeu? Em vez de você ficar vendo os números lá e ver se estão agredindo mais, aqui basicamente ele mostra o que o mercado está fazendo nesse exato momento. Está agredindo mais na compra. Isso não significa que o preço está sendo deslocado para cima, isso é importante. Isso significa que está agredindo na compra. Quem diz efetivamente o que aconteceu é esses sinais aqui embaixo, que é touro e urso. Ou seja, o cabo de aço mostra o que está acontecendo no exato momento, certo? É o Times in Trade. E o touro mostra efetivamente o que aconteceu. Se foi absorvido, se foi o preço para cima, para baixo. Ele só vai ser ativado quando tiver um deslocamento expressivo. Não é qualquer deslocamento para cima nem para baixo. Acho que a parte do velocímetro é isso. Ó, aqui o estacional começou a realizar, ó, tá vendo? 3 bolhas de realização. E conforme o tamanho da realização, ele muda o tamanho da bolha também. Ó, realizou, começou a vender de novo. Onde está o preço médio do institucional ali? Preço médio. E aqui, ó. Você pode checar aqui também, 91. Ou seja, se o preço médio dele está aqui no 91, ele está vendido, né? A intenção é que o preço caia, né, seja derrubado para baixo desse preço médio dele, para que ele ganhe dinheiro, que é nesse exato momento. No geral, o institucional está perdendo dinheiro. Essa alta aqui que o dólar fez aqui, né, essa linha amarela, eu acho que foi por causa das máximas e mínimas, né, que o dólar tocou agora no começo do mercado. Olha como está o score macro, positivo. Eu acho que agora eu vou falar sobre o score macro. Aqui no score macro, esquece essa parte roxa aqui de cima, que não tem nada a ver.
Eu vou ter as travas e alvos. Basicamente essas travas e alvos são travas que o institucional faz em opções, né, no dólar. Aí eu pego essa informação e eu ponho ali. Então as travas estão no 100 e no 50. O que significa que o preço ele é atraído para essas zonas e quando o preço chega lá, o institucional tem que desfazer a posição ou defender a posição. São pontos para se operar. Embaixo dele aqui eu tenho a VWAP do dia. Se o preço estiver acima da VWAP fica verde, se o preço estiver abaixo fica vermelho. Na teoria do mercado, se o preço está acima da VWAP, os compradores têm mais força. Se a VWAP está para baixo, né, está vermelha, os vendedores têm mais força. Essa é a premissa. Eu tenho aqui o risco global, né? Ele mostra se o dólar, se o viés de dólar é mais comprado, mais vendido no dia. E claro, esse cálculo ele só ativa quando o dólar tá em mais 40 ou menos 40, entendeu? Se ele tiver nesse range, ele fica misto, entendeu? Aí você tem que avaliar aquele carinha ali embaixo, que é a curva de juros, entendeu? Se o dólar estiver nesse range, você vai analisar como está a curva de juros, entendeu? E embaixo dessa curva de juros aparece os ativos globais, se eles estão nas suas máximas ou mínimas. Esse aí é um estudo que você tem que fazer para você entender a relação entre o movimento do dólar e as máximas e mínimas desses ativos aí, né? SP500, petróleo. Existe uma ligação muito forte em relação ao que o dólar faz e como esses ativos se comportam nas suas máximas, né? E refletem no dólar, fluxo vendedor-comprador. No caso aqui do macro, acho que eu já expliquei. Agora vamos pro Bookmap. Bookmap. Aqui no Bookmap, essas bolinhas, né, verdes e vermelhas, nada mais é do que o Times Trade traduzido visualmente. Ele só não mostra o tamanho do lote, mas também mostra a direção. Você consegue ver o desenho perfeito, né? O mercado teve uma queda aqui acentuada. Pode olhar que o CPF entrou em squeeze de mercado. Olha, já saiu. O preço médio dele tá em 65, tá vendo? Ele tá perdendo dinheiro, ele tá comprado. Isso gera o quê? Toda a liquidez que o institucional quer, precisa. Olha lá. Comprar nesse momento aqui é tomar na tarraqueta. Perder dinheiro. Bom, se as bolhas é do mini por quê? Porque o mini tem mais liquidez. Eu consigo capturar os shifts de mercado, consigo capturar as absorções e outras coisas no mini. Aqui, que você vê escrito BTG, Santander, né? Esse é o preço médio desses players, né? Basicamente eu coloco os 4 mais comprados e 4 mais vendidos do dia. E quando eles estão todos juntinhos, por exemplo, aqui a BGC e o Itaú tá junto, certo? Se o ativo estivesse junto, mais um, ali provavelmente seria um ponto de reversão. Mas isso só funciona quando eles estão juntos, entendeu? Juntos. Bom, o institucional tá vendido, né? O preço médio dele tá aqui. A intenção é que o preço caia, né? Abaixo desse médio deles, para que eles ganhem muito dinheiro. Aqui na lateral eu tenho o book de ofertas do cheio. Por que do cheio? Porque é no cheio que você vê as escolas de mercado. Você olhar a escola de mercado no mini é perder dinheiro, porque lá você consegue blefar muito fácil, com pouco dinheiro. Aqui não, aqui é só os tubarões. Basicamente uma escola na teoria de mercado é um desequilíbrio de oferta no book. Por exemplo, se eu tenho aqui 115, 138, 145, eu teria que ter 300.